Vou colocar o meu óculos novo aqui, porque hoje nós vamos falar sobre visão e saúde. Ação! Esse vídeo é um oferecimento Lenscope. O assunto de hoje é um pouco sério e pode parecer que não tem nada a ver com arte e o trabalho de um artista, mas acredite em mim, tá tudo interligado. Gente, não é nenhuma novidade que saúde importa demais. E é muito fácil a gente se deixar levar pelo excesso de trabalho, ou porque você tem que trabalhar muito, ou porque você ama demais o que você está fazendo. E quando a dedicação da gente é excessiva e a gente não está prestando atenção na nossa saúde, você vai acabar pagando um preço por isso. Para um profissional como eu, que trabalha basicamente em casa e sentado, é muito fácil virar sedentário. E é muito fácil também ignorar os indícios de que a saúde está começando a pedir ajuda. Eu já li muito sobre, ouvi relatos dos meus colegas e amigos e já vivenciei algumas coisas também. Problemas de saúde que podem acontecer com quem trabalha com o que a gente trabalha. Tendinite ou lesão por esforço repetitivo, dor nas costas, má circulação, dormência, indo até possíveis dores de cabeça e até descolamento de retina. O corpo da gente é como uma máquina e a gente tem que cuidar bem dele. Mas não é só isso. Tem que cuidar da mente também. É inegável, especialmente pensando nos tempos estranhos que a gente tem vivido nos últimos anos, e ainda mais pensando em quem trabalha com arte, com entretenimento, com educação, com humanas talvez. Outros grandes problemas de saúde também costumam aparecer. Entra aí ansiedade, depressão, síndrome de burnout, síndrome do pânico e até o FOMO, né, o Fear of Missing Out. E a gente não pode deixar de prestar atenção nessas coisas também. Não é só da saúde do nosso corpo que a gente tem que cuidar. A saúde mental e emocional também é extremamente importante. Vai por mim, eu sei do que eu tô falando. Então, antes da gente aprofundar nesse assunto, já vai o meu recado aqui. Ei! Você aí que tá assistindo, arruma a postura, respira direito, relaxa o maxilar. Já fez o seu check-up desse ano? Como é que tá a sua saúde aí? Muito bem, e é com esse papo sobre saúde que eu vou contar pra vocês uma história. Já faz muito tempo que eu tava querendo falar sobre esse assunto aqui no canal e por alguns motivos agora é a hora certa. Um deles é a parceria com a Lenscope, que é a empresa que fez esse óculos aqui, mas eu já falo sobre eles. E também algumas novas velhas questões que apareceram nos últimos tempos, mas a gente chega lá. Vamos começar do começo então? Lá para 2010, eu fui fazer os meus exames de rotina, né? Eu uso óculos desde que eu tinha 12 anos de idade e nunca me incomodei de usar óculos, eu até gosto de usar óculos. Eu tenho miopia e é muito normal que o grau da miopia aumente ao longo da nossa vida até um certo momento em que ela idealmente estaciona. Eu nunca pensei em fazer uma cirurgia, até porque meu grau nunca foi tão alto. Lá para 2010, então, eu fui fazer esses exames, e aí eu realmente não sei porquê, eu acabei fazendo um exame que detectou que eu tinha uma pinta dentro do meu olho esquerdo. É uma areazinha com acúmulo de pigmento, como se fosse uma pinta de pele mesmo, que não prejudicava em nada a minha visão, mas era uma coisa que existia e que eu deveria acompanhar de tempos em tempos para ver se ela por acaso aumentava ou não. Fast forward para 2014 e 2015. Mais ou menos por essa época, eu comecei a sentir um tipo de incômodo com a minha visão, especialmente do meu olho esquerdo. Eu assisti um vídeo do canal Vsauce, que é um canal de ciências muito legal, eu recomendo pra caramba, e nesse vídeo eles falavam sobre um ponto cego que todo mundo tem na visão. Tem um jeito específico lá que você fecha o olho e vai movimentando o seu polegar aqui até você parar de enxergar o seu polegar. Isso é super comum, todo mundo tem. E tava lá eu me divertindo, né, fazendo o teste com o polegar para perceber onde que estava o meu ponto cego, e aí eu percebi que o meu olho esquerdo tinha um ponto cego um pouco maior do que o meu olho direito. E aí eu achei estranho. E aí eu comecei a ficar consciente disso, a testar, né, abrindo o olho esquerdo e o direito e comparando como eu enxergo com os dois olhos, e já marquei oftalmo para ver se o meu grau por acaso estava mais alto ou se isso tinha a ver com aquela tal pinta que estava lá atrás na minha retina. Bom, considera que nessa época eu estava dando aula normal, fazendo freelas normal, trabalhando tranquilamente, ou seja, essa sensação de que meu olho esquerdo estava um pouco estranho não prejudicava em nada a minha vida e não prejudicava em nada o meu trabalho. Foi também perto do ano que eu e a Mônica casamos, e a gente viajou e eu tava correndo que nem um doido para entregar
o Quando a Noite Fecha os Olhos pra gráfica, antes de sair pra lua de mel, pra quando voltasse da lua de mel eu já embarcar pro FIC pra lançar o quadrinho, então assim, tava uma doideira. Mas de 2015 a 2016, eu fui fazendo vários exames em oftalmos. Se eu não me engano, eu fui em 4 médicos diferentes. E em todos eles, eu conseguia perceber nitidamente, naqueles exames que você tampa o olho e tenta enxergar as letrinhas que estão no cartaz, que eu não conseguia enxergar mesmo com o meu olho esquerdo não muito bem, tava alguma coisa esquisita. Sabe qual era a sensação? Vou tentar explicar pra vocês. Sabe quando você esfrega bastante o olho com a mão, e aí você vê aquele monte de mancha luminosa? A hora que você abre os olhos, né, ou quando você olha demais para uma fonte de luz e aí desvia o olhar para o outro lado, fica como se fosse uma mancha na sua visão. E ela passa, né, o olho acostuma de volta. No meu caso, o meu olho esquerdo é como se essa mancha sempre estivesse lá e nunca saísse. E eu comecei a ficar meio preocupado, né? Especialmente pelo fato de que nenhum dos oftalmos com quem eu me consultei achou qualquer coisa de estranha com os meus olhos. De tempos em tempos eu ia de novo no oftalmo para me consultar, até que eu cheguei aí no consultório do oftalmo mais conceituado do meu plano de saúde, e eu fiz consultas com 2 médicos, inclusive esse tal oftalmo que supostamente é o melhor oftalmo daqui. E foi muito estranho, porque eles mediam meus olhos, faziam todos os exames que dava para fazer lá no consultório, pediram até um outro exame a mais, mas eles sempre falavam a mesma coisa: não tem nada de errado com seus olhos estão saudáveis. Não tem motivo para você não conseguir enxergar direito com o seu olho esquerdo. E aí eu ficava assim, tá, mas eu não tô enxergando direito com o meu olho esquerdo. Então ficava por isso mesmo. Tanto que eu pedi essa segunda, essa terceira opinião, e foi aí que eu me consultei com o oftalmo. E obviamente eu não vou citar nomes de ninguém aqui. Eu e a Mônica fomos juntos nessa consulta, já tendo assim resultados inconclusivos e uma grande dúvida sobre o que eu tinha no meu olho desde as primeiras consultas. E aí a consulta com esse médico foi muito bizarra. Eu confesso que eu não gostei do atendimento dele. Parecia que ele estava diminuindo a minha preocupação sobre a minha visão com o que ele falava. Uma das coisas, inclusive, que aconteceu nessa consulta foi que eu expliquei pra ele, e assim, sem ego nenhum, que eu sou um desenhista, um artista visual, eu dependo da minha visão para fazer o meu trabalho. E a gente nem entrou nessa questão mais poética sobre a visão, né, o olhar do artista, é a visão biológica mesmo, né? Se eu não enxergar, como é que eu vou desenhar? E aí ele me respondeu do jeito meio escroto assim, falando que... Bom, a visão é importante para todo mundo, meu jovem. Até para um lixeiro. Imagina eu sou cirurgião, imagina se eu perco a minha visão, como é que eu vou operar? E isso me deixou muito incomodado. Sim, é claro que a visão é importante para todo mundo. A gente depende da visão para muita coisa. E longe de mim querer menosprezar o trabalho de qualquer outro profissional, seja ele o lixeiro ou o cirurgião que foram citados por esse médico. Mas eu senti que ele não teve carinho nenhum, empatia nenhuma com o meu caso. Ele olhou os resultados dos outros exames para conferir tudo que eu já tinha levado para ele de resultados, e aí ele falou assim: olha, você tem sim essa pinta na sua retina, ela não está incomodando a sua visão, mas eu posso fazer uma cirurgia e remover. Só que aí você vai perder a visão, você vai ficar cego. O que você prefere? Eu não acho que isso é o jeito mais ideal de um médico, especialmente um médico muito conceituado, de tratar um paciente. E foi isso. Essa consulta terminou assim, com esse senhor me deixando sem nenhuma resposta, colocando como alternativa uma cirurgia que iria me deixar cego e, sinceramente, menosprezando a preocupação que eu tinha com o estado do meu olho. Nenhum exame a mais foi pedido, nenhuma indicação de que eu deveria continuar investigando isso foi pedida. E, gente, isso foi muito frustrante. Eu me recusei a acreditar que não tinha uma explicação para isso. Em 2016, eu e a Mônica fizemos uma viagem para Minas Gerais. E a gente foi acompanhado de uma amiga nossa, a Lu. Aliás, Lu, um beijo pra você. E aí eu tava contando essa história do meu olho e ela me indicou um oftalmo que atende em Indaiatuba, que tinha atendido os avós dela e que ela gostava muito dele. E aí eu pensei, bom, por que não, né? Uma última tentativa, quem sabe esse cara me dá uma outra opinião sobre o meu caso. Marquei uma consulta com o Dr. José Márcio e, cara, que diferença faz quando você se consulta com um médico que tem um carinho, uma empatia e uma atenção genuína, um interesse genuíno pelo seu caso. O Dr. José Márcio me atendeu muito bem, ouviu tudo que eu tinha para dizer sobre o meu olho, sobre a minha condição, viu todos os exames que eu tinha levado para ele, e diferente daquele oftalmo anterior, ele teve o carinho e a empatia de olhar para mim e falar: puxa vida, você é um artista visual, eu imagino o quanto que você deve estar preocupado com a sua visão, né? Afinal de contas, você precisa muito dela para fazer o que você faz. E cara, isso é muito diferente.
Eu me senti acolhido, respeitado, e ele fez vários exames com o meu olho, com os equipamentos que ele tinha lá no consultório, e me pediu vários outros exames para eu fazer em outros lugares. Eu fui fazer esse monte de exame, voltei numa consulta lá com ele para mostrar esses resultados, e aí, cara, a gente tinha mais informação e um médico que estava de verdade engajado, interessado no meu caso. O Dr. José Márcio explicou para mim e para Mônica todos os exames, me mostrou detalhe por detalhe e realmente me disse que o meu olho estava bom. Não tinha nada de errado, supostamente, com o meu olho esquerdo, para justificar essa aparente perda de visão. Só que, em vez de ele acabar o atendimento aí, e ele sendo um cara que tem um repertório incrível, ele me falou de possibilidades. Ele recomendou para mim, primeiramente, fazer uma consulta com um neurologista, porque tinha uma possibilidade disso ser um dano no nervo óptico, coisa que os exames do globo ocular não iam pegar. Mas pela minha memória, eu não lembrava de nada que pudesse ter causado uma lesão no meu nervo óptico esquerdo, mas era uma dica muito boa consultar um neurologista. E aí eu acredito, pelo jeito que ele entende o papel dele como médico, né? Ele falou pra gente o que poderia ser. Isso poderia ser uma lesão no nervo óptico que não curou direito. Poderia também ser uma lesão que estava curando, que eventualmente ia voltar ao normal. Mas também não podíamos deixar de considerar que poderia ser um princípio de esclerose ou alguma coisa neurológica mais séria. Poderia indicar que eu estava perdendo a minha visão definitivamente? Poderia. Poderia indicar uma doença neurológica mais séria? Também. Era bem improvável, mas não era impossível. A gente, claro, ficou super preocupado, né? Porque como não ficar preocupado, né? Mas ele tentou me tranquilizar e falar, olha, é o seguinte, você é jovem, você tem saúde, não tem grandes possibilidades de ser isso, mas você precisa investigar e ir até o final disso para ter certeza. A dica que eu te dou é o seguinte, para de pensar no assunto. Para de ficar testando com o seu olho para ver a diferença da visão de um olho para o outro. Você está conseguindo atuar em todas as coisas da sua vida sem problema. Então, continue em frente, vai fazer essa consulta, faça os exames e a gente conversa em breve. E aí foi com essa carga de informação a mais, com esse atendimento super atencioso e carinhoso, que a gente passa para a próxima etapa dessa investigação, neurologista. Mas a continuidade dessa história eu conto pra você no próximo vídeo. Então não deixa de conferir aqui pra ver a parte 2 dessa história. Eu quero deixar desde já o meu agradecimento de coração ao Dr. José Márcio. Esse cara é fantástico, é um profissional incrível e um ser humano de ouro. Fica aí a minha recomendação se você está procurando um oftalmo aqui pela região de Campinas. Ele é ótimo. E aproveitando que a gente está falando sobre saúde e sobre visão, deixa eu contar um pouco para vocês sobre a Lenscope, que é a empresa parceira desse vídeo. Como vocês viram, cuidar da saúde é essencial para um artista. Nossa visão pode parecer menos relevante do que outras coisas, mas imagina ficar sem ela. Pensando em como colaborar com a saúde dos olhos dos artistas visuais, especialmente os artistas digitais, a Lenscope trouxe uma novidade. Como a gente fica muito tempo nas telas, é comum que a luz azul acabe prejudicando nossos olhos. Então eles estão lançando uma nova lente que tem um filtro de luz azul para ajudar a gente que é artista visual e passa muito tempo nas telas a ficar com a vista menos cansada. O sistema para pedir a sua lente é todo online e você pode usar uma armação que você já tenha. Eles vêm coletar essa armação e depois entregam com a lente certinha já colocada. E o melhor, dá para fazer essa lente com grau. A minha, por exemplo, tem grau. Conheça mais sobre a Lenscope no link que está aqui na descrição do vídeo e não deixa de voltar para conferir a segunda parte desse relato sobre a saúde dos meus olhos, porque eu vou falar o que eu achei depois de ter testado o óculos da Lenscope. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Como sempre, obrigado por terem acompanhado até aqui. Mantenham-se criativos e apaixonados e saudáveis. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço pra vocês e tchau! Corta.